Fala galera, vamos lá para mais uma correção, questão da SpaceX História, falando sobre igreja medieval, tá? Então a questão da prova modelo D, questão 40. Vamos lá. Apesar do poder da Igreja Católica ao longo da história, nem todas as pessoas seguiam rigidamente suas doutrinas. Os grupos que se desviavam dos ensinamentos católicos eram perseguidos pelas autoridades religiosas acusadas de praticar heresia. Um dos principais marcos no combate às ditas heresias foi a instituição em 1231 pelo Papa Gregório Dodais. Então, primeira coisa aqui para fazer uma observação é que o tipo de questão da PrEP, né? Não tem uma interrogação, tem um complemento. Né? É uma frase, um contexto que já coloca uma série de situações e depois quer que você só complemente essa informação para saber se você realmente sabe. Então aqui está tratando de um período medieval em que os reis estavam no processo de busca de formação de monarquias. No caso, Filipe Augusto, depois Luís VIII, né, reis da França, passaram por um período ali de tentar conquistar, ou por meio de casamentos, ou por meio de aliança, expandir seu território para ter mais poder sobre o reino, por exemplo, da França. E é interessante porque a caça às bruxas, que é um tribunal, né, a justiça da busca da igreja de fazer valer a doutrina, né, para as pessoas não se desviassem da doutrina, ela já vinha acontecendo muitos anos. Só que como um órgão instituído para controlar, ter um código penal, né, um código da igreja, um manual inquisitorium, né, foi em 1231 com o Papa Gregório IX. E o contexto disso? O contexto tem muito a ver com 1209, por exemplo, de surgir no sul da França, na região chamada de Languedoc, um grupo de cristãos chamado de cátaros, que passou a ser chamado de heresia cátara, porque eles tinham uma crença cristã um pouco diferente, né? Não ortodoxa, era uma coisa de acreditar no Deus bom, Deus mau, que as pessoas reencarnavam de um jeito diferente, se não fosse uma pessoa boa, podia reencarnar no animal. E aí, o Papa, na época, Inocêncio III e o Filipe Augusto, eles tinham um interesse em comum, acabar com a heresia e tomar as terras daqueles heréticos. Quem ia tomar politicamente? O Filipe Augusto. Filipe II, Filipe Augusto. Bom, então, depois que morre Inocêncio, vem Gregório e cria nessa cruzada albigense, que é o nome dessa cruzada contra esses cátaros da região de Languedoc, Béziers, Toulouse, no sul da França, Carcassonne, toda essa região, vai acontecer então a criação de uma instituição dentro da igreja para julgar, controlar, né, combater essas heresias. Bom, a primeira opção, clero secular. Né? Opção que a gente já descarta logo, porque clero secular, dentro do princípio da igreja medieval, é porque tinha o clero secular e o clero regular. O clero regular era aquele que vivia sobre regras, normalmente no monastério, monges, que tinham as horas canônicas, noa, matinas, aquelas horas para orar, hora para trabalhar, dentro de um monastério. Esses eram o clero regular. O outro era o clero secular, era aquele clero que tinha contato com as pessoas, não era questão de alto clero e baixo clero. É outra coisa. O clero secular era o papa, o padre, que tinha um contato secular com o mundo dos humanos. Então não tem nada a ver isso com algum órgão aqui, o Marcos, para combater as ditas heresias. Então o clero secular não tinha esse papel. Letra B, cruzada. Cruzada foi um movimento, né, que começou na convocação em 1095 do Papa Urbano II, que convocou a cristandade para lutar contra os infiéis. Para quê? Para libertar Jerusalém, que tinha sido tomado pelos turcos otomanos ou turcos seljúcidas. Isso em 1096 partiu para a primeira cruzada. Foram 8 cruzadas oficiais de 1096 a 1270. Não tem nada a ver com essa história. As cruzadas começaram até antes. C. Teocentrismo cultural. Está aí aqueles termos que também são dúbios, que pode encontrar numa literatura falando que isso existe, mas o teocentrismo vem o quê? Que a gente analisa aqui. Teo, do grego Deus, centrismo. Então, Deus no centro. Teocentrismo foi um movimento que o próprio renascimento cultural, Trecento, Quattrocento, Cinquecento,
não que ele combatesse o movimento teocêntrico, mas ele dizia que o homem é que estava no centro do universo. Então surge o antropocentrismo, não era o teocentrismo. E aí quando ele fala cultural, seria ali uma forçação de barra de dizer que o quê? Uma forçação da cultura do Deus no centro da Terra? Não, não tem nada a ver isso aqui também não. Celibato clerical. O celibato, todo mundo sabe, né? Celibato é uma coisa que nem sempre a igreja determinou para os seus membros do corpo eclesiástico o celibato. Até algumas reformas, como a reforma gregoriana, do Gregório VII, né, fez algumas coisas ali para moralizar a igreja, padres que tinham relacionamentos conjugais ou não oficiais, mas conjugais, você que me entende. Então, o celibato clerical foi uma determinação para que os homens da igreja católica, eles vivessem exclusivamente ali, né, sem constituir uma família, viver ali pelo casamento com Cristo, né, viver por Cristo, e não, assim, ter uma família. Então, o celibato clerical foi aquilo que proibiu os padres, os membros da igreja, de terem relações carnais com outras pessoas. Então está errado também. E resta o mais óbvio aqui, essa questão, não sei, você acertou? Diz aí se você acertou essa questão aí na prova. Tribunal de Santa Inquisição, também chamado Tribunal do Santo Ofício, criado em 1231. Ele tem alguns retornos. Ele, como eu falei, teve uma época que era muita caça às bruxas, né, feiticeiras. Depois ele foi utilizado como, por exemplo, depois que os reis católicos na Espanha, né, nos reinos de Castela e Leão, quando conseguem expulsar o reino de Granada dos muçulmanos, os reis católicos usam a Inquisição, que é a famosa Inquisição espanhola, para combater muçulmanos e principalmente judeus na Península Ibérica. Então, em alguns períodos no século XVII, século XVIII, o tribunal vinha com força. Até na questão da contra-reforma, de uma questão que também caiu na prova desse ano, né, falando sobre os puritanos, os huguenotes, os presbiterianos como uma corrente vinda, a resposta certa, do calvinismo. Então, lá coloca como uma das opções a contra-reforma. Na contra-reforma, para combater esses protestantes, também fez surgir novamente o Tribunal do Santo Ofício, já no século XVI. Bom, então o Tribunal do Santo Ofício foi utilizado pela igreja algumas vezes para combater as heresias. É isso, fechou. Vamos lá, para a próxima.